Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, A Palavra em Foco. E hoje nós vamos tratar de um assunto de extrema importância, de extrema relevância e profundidade. Eu sou o pastor Adriano, ministério da Igreja Batista Amigos de Deus, e não estou sozinho, estou aqui com meu amigo de sempre, né? Pastor Bruno César. Bom dia, pastor, graça e paz. Bom dia, pastor Adriano, bom dia a todos. Estamos aqui para falar da pessoa do Espírito Santo. Estamos bastante animados. Amém, glória a Deus. Um assunto muito importante para esses dias, para as nossas vidas e fundamental para a nossa caminhada cristã. E hoje nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Existem muitas discussões acerca disso e algumas pessoas, até no meio cristão mesmo, defendem a ideia de que o Espírito Santo é uma força, e a gente entende que o Espírito Santo, ele realmente é aquela pessoa, é aquilo que nos impulsiona, né? E nós entendemos o Espírito Santo como sendo a terceira pessoa da Trindade. E nós vamos discorrer sobre isso hoje. E as escrituras, as próprias escrituras nos mostram, né, que o Espírito Santo ele tem sentimento, ele tem vontade, ele tem poder de decisão, né? Então o Espírito Santo ele não é algo. O Espírito Santo é alguém e ele é Deus. É isso, pastor? Verdade, verdade. A pessoa do Espírito é a pessoa que está conosco nos dias atuais, né? É a manifestação de Cristo, né? De Deus nos dias atuais, né? Quando o derramamento do Espírito foi acontecido em Atos 2, né? Amém. A partir daquele momento, nós vivemos nesse período da graça e o Espírito Santo se manifesta desde então, né, sobre nós. Amém. Graças a Deus. Amém, glória a Deus, né? O que seria de nós sem ele, É né? verdade. Então é isso que nós vamos falar. Eu queria ler um texto que vamos tomar como texto base. Está no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 15. Então, você que está nos ouvindo, está nos acompanhando, Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 15, diz assim: Jesus dizendo: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E no versículo 18, Jesus continua dizendo: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, no capítulo anterior, pastor Bruno, Jesus conversando com os discípulos, Jesus ele fala da sua partida, ele fala que ele seria traído, ele aponta o traidor e dizendo para os discípulos, né, a respeito da sua morte. Então, os discípulos eles vão se entristecer, eles vão ficar tristes. E Jesus começa o capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração. Então Jesus ele começa a confortar, a consolar os discípulos. De alguma maneira, Jesus começa a preparar, né, os discípulos para a grande comissão, né, para a obra evangelística para o mundo. A grande tarefa, né? O grande ide. Então Jesus começa a prepará-los e dizendo: olha, vocês não irão sozinhos. Amém. Né? Eu voltarei para vós através da pessoa do Espírito Santo. Então, assim, os discípulos se entristeceriam porque o mestre não estaria mais entre eles.
de forma humana, de forma física, carnal, Sim. né? Mas a sua essência, né, que é o Espírito Santo, estaria o quê? Dentro deles, né? De dentro Amém. para fora, não é verdade? Amém, verdade. Então, e Jesus ele diz, quando ele conforta, né, então, os discípulos, e no versículo 18 que ele fala que não deixaria os discípulos órfãos. O que é um órfão? Órfão é uma pessoa que não tem pai e nem mãe, ou um órfão de pai é o que não tem o pai, e o órfão de mãe que não tem a mãe. Então Jesus está dizendo que ele rogaria ao pai, ele estaria indo, ele iria, mas não deixaria os discípulos sem o pai. Então, ou seja, o Espírito Santo que seria dado, né, e essa promessa ela vai se cumprir na maneira, na sua plenitude, na maneira completa no Pentecostes, no dia de Pentecostes, onde há ali a efusão, o derramamento total do Espírito Santo. Então, Jesus está dizendo, olha, eu estou indo, mas não se entristeçam, não se preocupem, porque vocês não estarão sozinhos nessa caminhada. Então, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, então, não estaria somente como Deus, que ele está em todos os lugares, mas então, a partir do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, ele estaria dentro, né, de nós. Eu costumo dizer que falar do Espírito Santo não é uma tarefa muito fácil. Muito bom, perfeito. É verdade. Porque é o seguinte, né, o médico, né, ele tem o corpo humano para trabalhar. Verdade. Né? O mecânico de automóveis, ele tem o carro ali para estudar, para trabalhar. Né? E quando a gente fala da pessoa do Espírito Santo, aí vai ser mediante a palavra de Deus, a Bíblia e a nossa fé e relacionamento com Deus. Amém, verdade. Então, qual que é a principal base? A palavra de Deus. Segunda base, a nossa fé. Terceira, a nossa própria experiência com o Espírito Santo. Né? Então, assim, são 3 pontos que, para você se aprofundar sobre a matéria ou sobre o tema Espírito Santo, você tem que mergulhar nesses 3 pontos. Palavra de Deus, fé, e buscar uma experiência com Ele. Amém. Quando Jesus fala isso com os discípulos se assustaram porque era algo novo para eles. Até então, o Cristo estava no meio deles, né? E se aparecesse algum problema maior, eles se reportavam a Cristo. Estavam lá numa tormenta no mar, né? Como aconteceu, né? Jesus estava dormindo no barco. Vamos reportar Jesus. Ele tá Vamos chamar o... Né? Tem um endemoniado ali, lá em Gadara, né? Ninguém está conseguindo controlar. Não, vamos chamar Jesus. Né? Ele resolve. Ele resolve. Né? Então, assim, estava fácil porque era algo tangível, algo que você poderia ver com seus olhos carnais, seus olhos físicos. E aí agora Jesus convida os discípulos para um passo muito mais profundo, que agora vocês não vão ver, mas ele vai se manifestar. Amém. Então, assim, para ser crente, para viver o extraordinário, esse passo de fé é fundamental. É fundamental para a vida do cristão. É verdade. E no versículo 17, Jesus vai dizer isso, que ele, falando do Espírito Santo, Jesus vai dizer, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Ou seja, não é qualquer um que pode receber de qualquer forma. Sim. Então precisa ter o que o senhor falou, acreditar na palavra, que é o próprio Cristo, né? É o verbo encarnado. Tem que ter a sua fé, porque, por exemplo, quando o senhor vai falar de batismo com o Espírito Santo, de orar em línguas com uma pessoa que não conhece, não tem o conhecimento da verdade, parece loucura. Sim. Sim. Inclusive, em Pentecostes, as pessoas que estavam ali ao redor, vendo a experiência
dos discípulos que receberam o revestimento, orando nas línguas da pátria, né, da própria pátria, acharam, não, esses caras estão cheios de mosto, estão cheios de vinho, né, de álcool na cabeça, né? Então, assim, parece loucura. E aí Jesus continua. Mas vós, falando para os discípulos, né? Estou lendo em João 14, 17. Jesus continua. Mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará em vós. Isso. Então, assim, para receber essa experiência, para ter essa experiência, então, tem que dar um passo de fé, não é isso, pastor? É verdade. Lá no livro de Hebreus fala, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza daquilo que não se vê, né? Essa certeza da pessoa do Espírito Santo habitando, manifestando e agindo entre nós, essa certeza é fundamental para a vida, né, do cristão. Então, assim, a fé é um exercício. É um exercício. É verdade. Né? Porque, às vezes, a gente acha lindo a manifestação do Espírito Santo, aquele trabalho, aquela movimentação toda, mas isso é um processo, né, de relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Né? O próprio profeta diz, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse trabalho contínuo de relacionamento com a pessoa é que iremos ter as nossas experiências com a pessoa do Espírito Santo. Amém. É verdade. Com Cristo, com Deus se manifestando em nós. É verdade. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Eu queria falar também sobre... Eu acho que é importante nós falarmos de uma teoria, porque a teoria do unicismo. Sim. Porque é interessante, pastor Bruno, que essa teoria do unicismo é uma teoria cristã. É uma teoria no meio cristão. Né? No meio cristão. E o que fala essa teoria? Essa teoria do unicismo, ela fala que existe um só Deus que se manifesta de 3 formas. Então, seria uma pessoa, que seria o Deus Pai, que se manifesta em três formas. Então, é um Deus que se manifesta na pessoa do Deus Pai, um Deus que se manifesta na pessoa do Deus Filho, e ora, essa pessoa do Deus Pai se manifesta como Deus Espírito. Então, é uma teoria unicista. Né? Então, é importante a gente conhecer. E nós, no nosso ministério, nós acreditamos de uma forma diferente. Não é isso, pastor? Nós acreditamos Sim. na doutrina da Trindade. E aí a gente vai entrar nisso, na doutrina da Trindade. Onde nós acreditamos que existem 3 pessoas distintas, ou seja, 3 pessoas diferentes, mas que juntas são um só Deus. Como o senhor disse aí anteriormente, falar da Trindade não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Eu já tive que explicar a doutrina da Trindade, por exemplo, para minha filha, com 11 anos de idade, onde ela me perguntou: papai, se Jesus é Deus, quando Jesus estava conversando com o Pai, ele estava falando com ele mesmo? Então, assim, na inocência, né, de uma criança, na ingenuidade de uma criança, uma pergunta de como é que você explica isso? Né? Então, assim, eu não sei o senhor, mas eu tenho uma forma de explicar, e eu gostaria de falar sobre isso agora. Tem uma forma que eu gosto muito. Existem várias formas de explicar a Trindade. Né? E tem uma forma de explicar a Trindade que eu gosto muito, que eu uso o exemplo do ovo. Porque o ovo são 3 partes, né? O ovo é dividido em 3 partes, que é a casca, a gema e a clara,
São três. Mas quando nós vamos, para você que está nos assistindo, né, para você entender bem isso, quando nós vamos ao mercado comprar, nós não chegamos no mercado e falamos, olha, me dá uma dúzia de gema, Sim. me dá uma dúzia de clara, me dá uma dúzia de casca. Como é que nós pedimos? Nós pedimos uma dúzia de ovos. É assim? Então, ou seja, para nós trazermos essa clareza, são três partes, cada uma tem sua função, a casca ela protege o ovo, a clara ela é rica em proteína e a gema é usada na culinária para dar a liga. É interessante, pastor Bruno, que se nós pesquisarmos a respeito da gema, a gema ela tem o poder de unir, por exemplo, de juntar a água e o óleo. Aham. A água e o óleo não se misturam. não se misturam. Olha que interessante. Então, ou seja, cada um tem o seu papel, mas os três juntos é o ovo. Então, assim é a Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Cada um tem o seu papel, mas juntos eles são Um só. um só. Uma das manifestações da Trindade, eu estava folheando a Bíblia aqui enquanto o pastor Adriano explicava. Tem um momento na Bíblia que a Trindade se manifesta, né, para toda a humanidade, que foi no batismo de Jesus. Amém. Eu tinha aberto aqui em Mateus, capítulo 3, versículo 13, onde Jesus ele vai até o Rio Jordão ser batizado por João Batista, e lá Jesus é batizado, Deus Filho. E aí, quando ele é batizado, o céu se abre e o Espírito Santo se manifesta numa forma corpórea de uma pomba. Amém. Vamos ler o texto? Mateus 3, 16 a 17. E aí, uma voz aparece dos céus e fala assim: esse é meu filho amado a quem tenho comprazo. Né? Então, Em quem me alegro, a quem me tem alegra. prazer. Então, você vê a manifestação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Olha só. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que se lhe abriram os olhos, abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Amém. Então você vê a manifestação da Trindade a toda criatura no batismo de Jesus. Né? Tem um momento ali na criação onde Deus fala assim: façamos. Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, ele não estava sozinho. Sim, estava conversando com mais alguém, né? Se eu estivesse sozinho, eu falaria assim: farei o homem a minha imagem e semelhança. Né? Então, assim, existem vários momentos que nós vemos a manifestação da Trindade na palavra de Deus. O mais claro é o batismo de Jesus, onde consta nos evangelhos. Né? E aí, na minha opinião, já derruba aí toda essa doutrina unicista. É verdade, é verdade. Tem um outro texto, o senhor lembrou muito bem a respeito esses textos da Escritura onde comprovam, né, a existência da Trindade. Tem vários. O senhor lembrou muito bem aí de Gênesis, né? Quando Deus está criando, vai criar o homem, né? Deus, ele fala, façamos o homem, né? Conforme a nossa imagem, né? Segundo a nossa semelhança. Em Gênesis 3, 22 também, quando o homem desobedece a Deus, conversando com as outras duas pessoas da Trindade, Deus vai dizer: eis que o homem é como um de nós, Sim. conhecedor do bem e do mal. Então, Deus está conversando novamente com as outras duas pessoas, com as outras duas pessoas da Trindade, e diz: olha, o homem agora é como um de nós. Deus fala no plural, né? E é interessante que nós entendemos que, apesar de serem três pessoas distintas, com a mesma essência, não são três deuses. Isso. Né?
é complexo isso, né, Pastor Bruno? Porque é o único lugar onde mais um é igual a um. É um erro matemático aceitável, né? Porque o próprio Deus, em diversas passagens da Bíblia, o próprio Deus, em Isaías 45, por exemplo, Deus fala, olha, só há um Deus. Eu sou o Senhor e além de mim não há outro. Então não são três deuses, são três pessoas que juntas são um só Deus. No próprio lançamento dos 10 mandamentos, né? Adorar somente ao Senhor teu Deus, né? Antes do lançamento dos 10 mandamentos, fala, né? Ouve Israel, né? O Senhor é o único Senhor, é o único Deus. Deuteronômio 6:14 por aí. E aí a gente vê essa centralidade aí, né? Verdade. Do nosso Deus. É verdade. Tem um outro texto importante, eu queria abrir em João 14, João 14 ainda, lê para mim, por favor. João 14, 16. Evangelho de João, o senhor já está com a Bíblia aberta aí? Por favor. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém. É isso. Interessante. Nesse texto, pastor Bruno, nós vemos também novamente a fórmula da Trindade. As três pessoas da Trindade presentes. Jesus falando, e eu, Jesus, rogarei ao Pai, segunda pessoa, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da Verdade. Então, os três presentes novamente. E eu queria falar sobre, quando Jesus fala outro Consolador, essa expressão no original, no grego, é allos paráclitos. Aí que surge, então, a expressão, o nome Paráclitos. O nome Paráclitos é a junção de duas expressões gregas, onde para ao lado e kletos é chamado. Então, Paracletos, o nome Paracletos, se você ainda não sabia, significa chamado para estar ao lado, chamado para andar ao nosso lado. E a outra expressão, o allos, que é o outro, do original, essa palavra quer dizer outro da mesma espécie. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, olha, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, o allos paráclitos, que é outro da mesma espécie, chamado para estar ao nosso lado. Que isso significa? Não há um nível, porque eu acredito, pastor Bruno, que nós crescemos ouvindo isso e a gente tem a impressão de que existe uma hierarquia. O Deus Pai é maior e o Deus Filho está talvez no nível intermediário e muita gente acha que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, talvez esteja num nível inferior. E não é verdade, não é isso. Jesus está dizendo, olha, eu vou pedir ao Pai que envie outro do mesmo nível, da mesma espécie, com a mesma essência, com outra função. Então, ou seja, os três estão no mesmo nível. No mesmo nível. É a essência de Deus, né? É a essência de Deus. Ele se manifesta de várias formas, né? E os três são um só. É maravilhoso. Exatamente. E é interessante, o senhor falou que o Espírito Santo, né, tem a mesma essência. Né? E o Espírito Santo, ele sendo Deus, nós vamos falar mais sobre isso. Nós vamos falar sobre isso mais à frente, mais adiante. Ele tem a mesma essência dos outros dois, e como sendo Deus,
ele é onipotente, onipresente e onisciente. E eu queria entrar num outro assunto, que são os atributos do Espírito Santo, né? Aquilo que a Bíblia nos mostra, que são atributos do Espírito Santo, né, como uma pessoa. E eu queria falar primeiramente em Romanos, no capítulo 8. Você que está nos acompanhando, quiser abrir a sua Bíblia aí, na carta de Paulo aos Romanos, Romanos no capítulo 8, no versículo 26 e 27, eu vou abrir aqui em Tiago. Tiago 4, 5. O senhor pode ler. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, glória a Deus. Então, olha só, o Espírito Santo, ele pensa e ele é inteligente. Esse texto que o senhor acabou de ler fala que nós não sabemos orar como convém, né? Mas se nós não sabemos, o Espírito Santo, ele sabe qual que é a nossa necessidade. Então, ele intercede por nós porque ele sabe, ele é inteligente, ele pensa, né? São atributos de uma pessoa. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém. Ou seja, esse versículo, ele complementa o que nós falamos, porque ele sabe qual é a intenção do Espírito, né? Então, assim, o Espírito Santo, ele é inteligente e ele pensa. Um outro atributo do Espírito Santo que nos comprova que ele é uma pessoa. Ele sente. O Espírito Santo, ele tem sentimento. E a Bíblia nos mostra isso. E eu vou ler aqui em Tiago, no capítulo 4, Tiago 4, versículo 5, diz assim: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Olha que interessante. Então, o Espírito Santo, ele tem sentimento. O livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 5, está dizendo, está afirmando que o Espírito Santo, ele tem ciúmes. Esses ciúmes aqui, pastor Bruno, na palavra, estudando a palavra original, não é um ciúmes humano. Ah, poxa, você é de outro, olhou para outra pessoa. Ah, você falou de outra pessoa. Não é esse ciúmes. Essa palavra ciúmes aqui, ela traz uma denotação de que o Espírito Santo, quando a Bíblia diz que ele tem ciúmes, significa dizer que o Espírito Santo, ele quer nos controlar por inteiro. O Espírito Santo, ele quer ter acesso a todas as áreas das nossas vidas. Então, nós, como filhos de Deus, como templo do Espírito Santo que habita em nós, nós não podemos entregar a nossa vida pela metade ao Espírito Santo. Nós devemos permitir que o Espírito Santo controle, direcione todas as áreas das nossas vidas. Isso aí é um dos maiores desafios do cristão, né? Porque a Bíblia fala para a gente andar no Espírito, né? Amém. Andar pela fé e não por vista, né? E sermos controlados pelo Espírito Santo, muitas das vezes, vai gerar, né? Vai gerar um conflito com a terra. Porque verdade. Total, a gente vai andar totalmente na contramão do sistema. A gente não vai enxergar como o mundo enxerga. Né? Então, assim, por isso que às vezes o crente é meio chamado de louco, de doido, porque ele não anda segundo o conselho do mundo, né? Segundo o conselho dos ímpios. Né? E aí entra a atuação do Espírito Santo, né? Onde muitos não entendem, né? Onde o crente é visto como chacota, o crente é visto como
como quadrado, o crente é visto como um antissocial, às Antiquado, vezes. né? É quadradão e tal, Isso, né? mas é porque a vida dele está totalmente entregue ao Espírito. Então, assim, quando nós nos tornamos, né, servos de Cristo, aí as nossas vontades acabam ficando em segundo plano, Verdade. né, e a vontade de Cristo prevalece. Amém. Então, é sobre isso. Quando Tiago diz, o livro de Tiago diz que o Espírito Santo tem ciúmes, ou seja, denota um sentimento humano, é sobre isso. O Espírito Santo, ele deseja controlar todas as áreas das nossas É vidas. interessante no texto, quando fala que o Espírito intercede por nós, ele fala aquele que examina os nossos corações, né, ou que sonda Sim, os nossos corações, porque existem momentos da nossa vida que nós não sabemos nem expressar o que nós estamos sentindo. verdade. Existem momentos da nossa vida que nós não encontramos palavras para dizer o que estamos sentindo, o que estamos passando. Aí entra o Espírito Santo, Verdade. né, sondando a intenção do nosso coração. Por isso que verdade. ele é o nosso consolador. É verdade. O senhor falando aí me veio à memória agora, né? A oração de Ana. Sim, E Ana, quando ela orava a Deus, e Ana, angustiada por não gerar filhos, só mexia os lábios. ela balbuciava ali, né? Então, o que o senhor falou, muitas vezes, né, para você que está nos assistindo, tem momentos da nossa vida, né, Pastor Bruno, que às vezes num momento de angústia, eu já passei por isso, acredito que o senhor já passou por isso também. Sim. Muitas vezes na nossa caminhada com Cristo, na nossa caminhada cristã, nós, angustiados, passando por provações, por problemas, nós não temos forças para orar. Então, eu acho que é aí que o Espírito Santo entra, intercedendo por nós. E aí entra outros atributos de pessoa. O Espírito Santo, o texto leu em Romanos 8, diz que o Espírito Santo, ele ora por nós, intercede por nós. Então, ele ora, é um atributo de uma pessoa, e ele geme, com gemidos inexplicáveis, inexprimíveis. Olha que lindo, olha que maravilhoso. É verdade. Vai chegar um momento em que as nossas orações estarão alinhadas com as orações do Espírito. Amém. Lá em Apocalipse, a palavra diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Ou seja, É verdade. concordância, né? Chegará Glória um a momento Deus. que haverá essa concordância nas nossas Aleluia. orações Glória a e Deus. Cristo, né, virá. Amém. Glória a Deus. Tem um outro texto, está no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 13. Vai dizer assim: Mas, Jesus dizendo, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha que tremendo, porque no capítulo 14, que nós estávamos falando, Jesus dizendo que ele rogaria ao Pai e o Pai daria outro consolador. E Jesus anteriormente, ele mesmo, ele disse que ele é o caminho. João 14:6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava falando para os discípulos que ele haveria de ir, que os discípulos não poderiam ir naquele momento, mas que ele iria preparar um lugar para levar os discípulos para onde ele estivesse, os discípulos pudessem estar com ele. É tão interessante quando fala que o Espírito nos conduzirá em toda a verdade, né? Amém. E isso é uma verdade muito grande, né? E ele se revela até hoje, até nos dias atuais,
né? Nos conduzir, na verdade, a principal maneira é quando a gente pega a palavra de Deus, a Bíblia, começa a ler, e o Espírito vem te conduzindo, né? Guiando dentro das Sagradas Escrituras. E esse texto que foi escrito para um montão de gente passa a ser algo pessoal, algo que foi escrito totalmente para você. Amém. Né? Quem nunca teve essa experiência, busque. Né? Existem momentos quando nós pegamos a palavra de Deus e parece que ela foi escrita só para você naquele momento, algo pessoal. Isso se torna o quê? A revelação, o Espírito Santo nos conduzindo. Né? E quando buscamos essa experiência, ele vai trazendo novas revelações. Eu queria contar um pequeno testemunho. Amém. Bênção. Certa feita, eu tinha combinado com o pessoal de encontrar num determinado ponto para a gente passear, andar de bicicleta. Né? E ninguém confirmou, ninguém falou que iria. Então, ninguém ia pedalar nesse dia. Mas, mesmo assim, eu peguei a bicicleta e fui nesse ponto de encontro. E na minha cabeça, eu não queria ir, mas algo dentro de mim fala, vai. E eu peguei a bicicleta e fui nesse ponto de encontro. Cheguei lá, tinha uma pessoa. Essa pessoa, olha, o seu pastor Bruno? Sim. E essa pessoa estava querendo se matar. Meu Deus. E ali, no meio da rua mesmo, conversei com essa pessoa, orei e tudo. Mas foi o Espírito que me conduziu. Amém. Né? Porque ninguém ia pedalar naquele dia, a gente já estava desmarcado, mas mesmo assim eu fui. Amém. E não sem a minha própria vontade. Amém. Mas o Espírito, guiado pelo Espírito. Mas o Espírito me conduziu até lá. Mesmo assim, cheguei lá, tinha uma pessoa que eu nunca vi. Né? A pessoa já tinha me visto, mas eu nunca tinha reparado essa pessoa, e ela estava num momento de desespero. E eu vi assim, a poderosa mão do Senhor, glória a Deus, nos guiando, né? Me guiando nesse dia. Então, assim, existem várias experiências. Glória a Deus, experiência, né? Tremenda. Glória a Deus, maravilhoso, né? É interessante, pastor, que então a Bíblia nos mostra que Deus não só preparou o caminho, que é Cristo, deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ele também deu o Espírito Santo para nos guiar nesse caminho. Verdade. Olha que lindo. Então, eu acho interessante o seguinte, que nós precisamos de um guia. Sim. Quando nós vamos até um lugar, por exemplo, eu tenho um sonho de ir em Israel um dia. Uhum. E a gente lê as Escrituras e vê nas Escrituras tantos lugares que a gente lê e fala, eu quero ir lá um dia. Eu quero ir no sepulcro de Cristo, no Monte das Oliveiras, no Monte Moriá, onde Abraão ali iria oferecer seu filho em sacrifício. Então, assim, são tantos lugares que nós temos vontade de ir, mas se nos soltarem em Israel, em Jerusalém, nós vamos nos perder. Então, para isso, para ir em Israel, o que nós precisamos? De um guia. Nós precisamos de um guia. E na nossa caminhada cristã não é diferente. Porque, conforme diz as Escrituras, Jesus disse em João 16, o Espírito Santo que nos guiará em toda a verdade. É o Espírito Santo que nos guia no caminho da verdade. E nós glorificamos a Deus por isso. Porque quantos de nós já não tomamos decisões precipitadas? Para você que está nos assistindo, quantas vezes você já tomou uma decisão precipitada por não buscar uma direção do Espírito Santo de Deus? Isso nos ensina muito, não é verdade, pastor Bruno? Sim, sim. Essa orientação do Espírito Santo é fundamental. A gente vê o Espírito conduzindo o apóstolo Paulo, né, a todo momento nas suas viagens. Você vê o Espírito conduzindo os apóstolos, os discípulos, né, em todo momento.
E o próprio Jesus fala, né? Quando ele vier, convencerá o homem No pecado, do pecado, da justiça e do da juízo. justiça e do juízo. Então, assim, sabe quando às vezes a gente está para cometer um erro, né? E vem uma voz, né, no nosso coração e vem uma voz tentando nos guiar, não faz isso, né? A gente, muitos estudiosos falam, é o senso que você tem e tudo, mas eu acredito fielmente que é o Espírito Santo, né? Amém. Nos convencendo a todo momento de não pecarmos, de não errarmos, né? Pecamos porque temos o livre-arbítrio, né? Mas a todo momento temos esse Espírito que nos direcionando, não é assim, não é dessa maneira, né? Então, assim, dar voz, dar ouvidos ao Espírito Santo É ser direcionado ser por direcionado. ele. Permitir que ele nos direcione e não tomarmos as nossas... meu corpo, minhas regras, e eu faço o que dá na telha e tudo, né, pastor? O Espírito, ele conduz de uma maneira, assim, clara. É muito claro. É verdade. Né? É como o sol do meio-dia, como a justiça Sol de da Deus sobre as nossas vidas. Por isso, temos que dar voz ao Espírito. Nas 7 cartas lá do Apocalipse, né, o apóstolo João, ele fala assim, quem tem ouvidos, ouça, né, o que o Espírito diz às igrejas. Então, assim, a gente brinca que ouvir uma coisa e escutar é outra. É verdade, é verdade. Mas é nesse direcionamento, né? De ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus. Tem um outro atributo da pessoa do Espírito Santo que também nos comprova que é uma pessoa, que trata-se de uma pessoa. E está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, no capítulo 12, o versículo 11, Paulo diz assim, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, Paulo está falando sobre os dons espirituais. Paulo fala sobre os 9 dons, a concessão dos 9 dons. E nesse versículo, pastor Bruno, 1 Coríntios 12, 11, Paulo vai dizer que o Espírito Santo, ele concede dons aos homens conforme ele quer. Então, ou seja, o Espírito Santo tem vontade. Sim. Ele determina isso mesmo, pastor Bruno? É isso mesmo, porque o Espírito Santo, ele nos conhece mais do que nós mesmos, porque ele é Deus. E foi Deus que nos criou. E nos criou por um propósito. Amém. Então, a vontade de Deus é soberana. Então, a vontade do Espírito é soberana. Então, ele distribui os dons da maneira que ele quer, porque ele é soberano. Amém. Entender da pessoa de Deus é isso. Ele é soberano, ele pode todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, ele está em todo lugar. Amém. Né? O Espírito Santo é Deus, então ele distribui os dons da maneira que ele quer, porque ele nos conhece, ele nos entende mais do que nós mesmos. Né? A gente vê aí pessoas fazendo terapias e mais terapias, tratamentos e mais tratamentos, para se conhecer. Né? Tem gente que... verdade. Para se conduzir melhor, então nada contra a terapia, eu acho importantíssimo. Sim, sim. E tudo, mas diante da soberania de Deus, né, ele nos conhece por inteiro, né, sabe das nossas limitações, sabe da nossa personalidade. É verdade. E assim vamos conduzindo. Né? E quando a gente estuda mais a fundo o próprio capítulo 12, para que o Espírito ele concede dons? A Bíblia diz que é para a edificação do corpo, a edificação da igreja. Então,
Ninguém melhor que o Espírito Santo sabe qual que é a necessidade Sim. do corpo, não é verdade? Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 14, um pouquinho à frente aqui, em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo vai começar o capítulo dizendo, olha, buscai com zelo os dons. Então, ou seja, ele nos aconselha a nós buscarmos os dons. Nós temos que buscar os dons, está no plural. Mas esses dons serão concedidos a nós de acordo com a vontade da pessoa do Espírito Santo. Sim. Para a edificação do corpo. Sim, sim. O Espírito Santo, ele é soberano, ele derrama da maneira que ele quer, mas eu, na minha medida de fé, no meu entendimento, e a gente vê vários textos bíblicos dizendo sobre isso, tem um momento que nós podemos provocar os céus. Amém. Né? De romper os céus, de buscar, porque a palavra de Deus fala que, né, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então, assim, o Espírito, ele não vai resistir, né, àquela pessoa que tem fome, aquela pessoa que tem sede, ele não vai resistir a isso. Amém. Né? Se eu buscar os dons para eu aparecer, para minha vontade, para o próprio ego, né, para ter uma vantagem financeira, talvez, o Espírito que sonda os nossos corações, ele vai ver isso. E não será derramado. Ele que sonda a intenção do coração vai dizer, não, esse camarada está me buscando, né, não para a edificação do corpo. Então, assim, é esse entendimento que o Espírito nos mostra, né? Que a Bíblia nos mostra em várias situações. Né? É verdade, é verdade. Um outro fato importante que a respeito da pessoa do Espírito Santo é que, a partir do momento, a Bíblia nos mostra que, a partir do momento que nós recebemos a Cristo, pastor Bruno, Sim. O Espírito Santo ele passa a habitar em nós. Então, ele habita, né? É um atributo de uma pessoa, né? Então, eu habito. Qual bairro você mora? Eu moro no bairro tal. Eu moro em Contagem, bairro Alvorada. Moro no bairro Cardoso. Enfim. E o Espírito Santo ele passa a habitar em nós. 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, diz assim, Paulo vai dizer, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, ou seja, a partir do momento que eu recebo a Cristo, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Então, onde eu vou, o Espírito Santo vai junto. O Espírito Santo está conosco até a consumação dos séculos. É interessante que ele fala assim, vocês não são de vocês mesmos. Verdade. Ele habita em nós, mas nós somos dele. É verdade. Vocês não são de vocês mesmos. Né? É interessante. Ele habita em nós, mas nós não somos de nós mesmos mais. É verdade. Essa entrega que o apóstolo Paulo faz, porque a igreja de Coríntios tinha dons. Sim. Tinha maravilhas, né? Tinha muita coisa, mas tinha problemas também, como toda igreja tem. Sim. Né? Mas aí ele vem esclarecendo isso, né? Agora vocês não têm mais vontade própria, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo e vocês não são de vocês mesmos. Esse entendimento é um reino de ponta cabeça diante do mundo, né? O mundo enxerga de outra maneira. O mundo não pode receber porque o mundo não entende, não conhece, não podem receber. Não se entregam. Porque a partir do momento que se entregarmos, aí o Espírito vai fazer morada. Tremendo. É importante a gente entender isso, porque quando a promessa do derramamento do Espírito Santo foi se cumprir, nem todos estavam lá nem todos que receberam a ordem imperativa de Jesus, porque Lucas 24, 49, Jesus, antes de subir aos céus,
Jesus ele vai dizer para os discípulos, para cerca de 500 pessoas, diz a Bíblia. Jesus disse, olha, não muito depois desses dias, vai se cumprir a promessa do Pai de derramar o Espírito sobre toda a carne. Vai se cumprir Joel 2:28. Esperem em Jerusalém, aguardem em Jerusalém, esperem lá. Foi uma ordem, foi imperativo. Jesus falou para cerca de 500 pessoas. Esperem na casa de paz. Esperem em Jerusalém. Só que no dia do cumprimento da promessa, quantas pessoas estavam lá? 120. 120. Cadê as outras 380 que ouviram a ordem? Então, o que isso nos ensina? Que para receber o cumprimento da promessa, para receber o revestimento do Espírito Santo, tem que obedecer. Temos que ser obedientes. Não é verdade? É verdade. A caminhada cristã, e que eu já tinha falado no começo, que é um exercício, essa caminhada ela requer de nós perseverança. Então, olha só, 500 pessoas, foram mais, mas 500 pessoas viram o Cristo ressurreto, viram o Cristo ser assunto aos céus, viram. Foram testemunhas oculares, né? Oculares do Cristo ressuscitado. Aí ele fala assim, olha, espere em Jerusalém até que vocês serão revestidos. 380 desistiu, mais da metade. Como assim? Então, assim, essa falta de fé, às vezes, impede de termos experiências com o Espírito Santo e de vivermos coisas extraordinárias através da pessoa do Espírito Santo em nós. É verdade. E é interessante que Jesus, quando ele deu essa ordem, ele disse, olha, aguardem em Jerusalém. A palavra Jerusalém significa o quê? Casa de paz. Então, o que nós temos visto hoje atualmente, né, nesses dias? As pessoas não estão aguardando a promessa da volta de Cristo na casa de paz. Então, hoje em dia, as pessoas dizem, eu sou a igreja, a igreja sou eu. Não é. Nós somos templo do Espírito, conforme nós acabamos de ler, 1 Coríntios 6,19. Nós somos templo. Eu sozinho não sou igreja. A igreja é o corpo, é a união dos membros. Então, esses obedientes aguardaram na casa de paz. Isso nos ensina muito. O apóstolo Pedro fala assim, né? Sujeitai-vos uns aos outros. Né? Muitos aí têm vivido aí da maneira desigrejada, até, porque não quer se sujeitar uns aos outros. Né? É verdade. Porque as promessas, os dons, é para edificação do corpo. Você recebeu um dom, não foi para você, foi para me edificar. Foi para edificar o irmão. Então, a partir do momento que eu ando sozinho, eu não estou edificando ninguém. Verdade. Não estou edificando nada. Esse entendimento cai até no tema dos desigrejados. É verdade. Eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, beleza, mas não está se sujeitando. Não está se sujeitando uns aos outros. É um tema bem complexo, mas o irmão problemático me melhora. É verdade. Um irmão que é uma pessoa difícil, esse irmão me melhora. E eu também sou uma pessoa difícil e eu acabo melhorando outras pessoas. É verdade. Porque a gente trabalha vários pontos, né? A paciência, a fé, o amor, né? O desprender. Então, assim, a igreja é um corpo em movimento que trabalhamos nessa evolução, não evolução para um plano superior, não, a evolução de caráter, de amor, de fé, né? Para encontrarmos com Cristo. Amém. E interessante também porque o livro de Atos relata que no cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo, como que esses discípulos estavam? Como que eles viviam ali aguardando? E Jesus falou, aguardem na casa de paz, não vai demorar. E 10 dias depois, se cumpriu
a promessa do derramamento. E Atos relata como que eles estavam ali no momento que se cumpriu a promessa. E como que era? Unidos Em oração. em oração, na comunhão, no partir do pão. Se eles estivessem fora da igreja, vamos dizer assim, né? Se eles estivessem como os 380 que não obedeceram e não aguardaram a promessa, né? Eles não teriam recebido aquilo que Jesus tinha dito, né? E Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, o autor de Hebreus, que é autor desconhecido, eu acredito que é Paulo, até pela linguagem que utiliza, mas o autor a Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, vai dizer: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, ou seja, ferro afiando ferro, né? Eu que sou imperfeito, melhorando o meu irmão, e o irmão que é imperfeito, melhorando a mim também, né? Admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, o que nós temos visto nos dias de hoje? Quanto mais vai aproximando a data da volta de Cristo, que nós acreditamos que está muito próxima, mais as pessoas vão se afastando da casa de paz, mais as pessoas vão se afastando da casa de Deus, mais as pessoas estão se afastando da igreja. É bíblico, está se cumprindo as Escrituras. E um dos sinais do final dos tempos, da volta de Cristo, é a apostasia. Então, muitas dessas pessoas que se afastam da igreja, elas acabam se esfriando e se afastando do evangelho, da cruz. É verdade. Eu queria falar de uma questão muito interessante, porque você tocou no Hebreus, e Hebreus é uma carta, onde o autor ele quer apresentar Cristo para os judeus, para os hebreus, né, que não aceitaram a Cristo ainda, né? O apóstolo Paulo lá a gente acha, a gente acredita que sim, pressupõe que é Paulo, no capítulo 3, versículo 7, fala assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvisdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto. O que acontece? O apóstolo Paulo estava mostrando para os hebreus a pessoa de Cristo. E ele falou: olha, se o Espírito Santo está tocando, se você está ouvindo a voz do Espírito agora, né, lendo essa carta, não endureçais o vosso coração. A gente está aqui falando da pessoa do Espírito Santo, e às vezes o seu coração está sendo tocado e vocês estão achando que é nós que estamos falando, mas não. É o Espírito que está nos conduzindo a você ter uma vida de fé, uma vida de caminhada, de entrega a Cristo Jesus. E se hoje você está ouvindo essa voz, não endureça o seu coração. Porque o apóstolo Paulo ele combate o que é a incredulidade. Muitos deixam de receber aí a sua bênção, de viver o extraordinário em Deus, por causa de uma coisa: incredulidade. A incredulidade ela machuca Deus, ela machuca entre aspas, né? A santidade de Deus. Agride a pessoa de Deus, como se falasse assim: olha, Deus, o Senhor não é o suficiente. Verdade. Olha, Deus para mim é até aqui, né? Então, assim, nós mais do que nunca limitamos, né, o poder de Deus a agir nas nossas vidas, né? Então, se hoje você ouvir a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Amém, glória a Deus. E a gente está caminhando já para o final desse episódio. O assunto é muito vasto, é muito gostoso, né, Sim. pastor? Falar sobre o Espírito Santo. Como é gostoso, né, falar sobre isso. E muito profundo, né? E extenso. Então, nós vamos encerrar esse episódio aqui. Então, hoje nós aprendemos que o Espírito Santo
é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, nós acreditamos dessa forma. Ele tem vontade, tem poder de decisão, ele concede dons, ele habita em nós. E no próximo episódio a gente vai continuar a falar sobre isso. Então, quero aqui encerrar esse episódio dizendo, como o pastor falou, se o Espírito Santo está te tocando, não endureça o vosso coração, como foi no dia da provocação, como aconteceu com o povo de Israel no deserto, né? Sim. Que ficaram ali, né, por causa da murmuração, da dureza do coração, né? 40 anos ali andando em círculos no deserto. Então, ouça a voz do Espírito, né? Se Deus está te tocando para receber a Jesus Cristo, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Se você quer que o Espírito Santo passe a habitar em você, como nós falamos aqui hoje, existe um caminho. Jesus Cristo é esse caminho. E nesse caminho, o gostoso, o legal é que existe o Espírito Santo para nos guiar nessa caminhada. Então, queremos te abençoar, Deus te abençoe. E nos acompanhe também nas redes sociais. Estamos no YouTube, Escola de Discípulos, né? Esse episódio vai para o YouTube, então se inscreva no nosso canal, compartilhe com mais alguém. Se o Espírito Santo está falando com você, ele vai falar com mais alguém, em nome de Jesus. No Instagram, Escola de Discípulos IBAD. Então, Deus te abençoe, encerramos aqui. Pastor Bruno, obrigado pela companhia. Suas considerações finais. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, é um prazer estar compartilhando, né, da palavra de Deus com todos vocês. Amém. Eu quero encerrar deixando aqui um temperinho. Então, eu queria deixar aqui uma pergunta, né? Nós vamos tratar disso na próxima aula. Em algum momento, o Espírito Santo será tirado? O que você acha? Você já pode deixar nos comentários aí. O Espírito Santo será tirado da terra em algum momento? Vou deixar essa pergunta aqui, esse gostinho de quero mais, e vamos tratar disso no próximo episódio. Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima.